O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele fez nascer o sol sobre maus e bons, e fez cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, por 4 domingos estamos sendo acompanhados com o Sermão da Montanha e com orientações dadas por Jesus para um novo código moral, uma nova maneira de ser, um novo código de conduta, sobretudo baseado na experiência com Ele, Deus encarnado que caminha no meio do povo. Começou com o código de felicidade e as bem-aventuranças, depois nos convidou a ser sal e luz. No domingo passado, nos dizia da grandeza de cultivarmos boas coisas no coração, e para isso ele foi orientando 3 dos mandamentos, todos eles com profundidade, cuidando da nossa liberdade, e hoje ele corrige mais 2 pontos do Código Moral Judaico, nos orientando de forma profunda a vivermos a partir da revolução da mansidão, a partir da revolução da ternura. Vejam que se nós olharmos esse texto ao pé da letra, ele parece muito difícil, ele parece até impossível. Como que eu vou dar o outro rosto para me baterem? Como que eu vou permitir que me pisem, me humilhem, me destruam? Mas não é isso não que o Evangelho quer dizer. Basta a gente entrar em contato com o contexto que a gente vai entender o que é que Jesus quer ensinar com esse Evangelho, que parece ser difícil, mas na verdade é Jesus respondendo a questões humanas que nos acompanham
e que precisamos cuidar. Então, por primeiro, ele vai dizer: vós ouvistes o que foi dito, ou seja, os antigos, os vossos pais, orientaram e disseram assim: olho por olho, dente por dente. Aqui a gente tem que entender que essa lei de talião, na época em que ela foi escrita, ela foi um grande progresso. Por quê? Até a lei de talião, a vingança era ilimitada ou sem limite. Se uma pessoa arrancasse o olho da outra, para se vingar, ela matava a família inteira. Então, a lei de talião, na verdade, legitimou a vingança, dando o direito de você fazer o mesmo que o outro te fez. Ou seja, arrancou o teu olho, você só pode arrancar o dele, nada além disso. Arrancou o seu dente, você só pode arrancar o dente dele, nada além disso. Parece uma coisa que para nós não faz muito sentido, mas naquela época, legitimar a vingança era muito importante. Aí Jesus diz, naquele tempo disseram isso, aí vem a orientação dele: eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Aqui vale a pena a gente entender, por meio de 3 exemplos que Jesus dá, que o chamado a não enfrentar o malvado, na verdade, não é não se defender, e nem concordar com a injustiça, e nem se fazer de humilhado, não é isso não. Quando Jesus diz não enfrenteis o malvado, a gente tem que olhar os 3 exemplos para perceber que o que ele quer ensinar é que aqueles que nos tratam com maldade, com ódio, com rancor, com vingança, eles só têm isso a oferecer. E a nossa resposta não pode ser igual, não pode ser a mesma, senão a gente acaba se tornando aquilo que fizeram conosco. E aí, ele dá 3 exemplos. O primeiro: quando alguém te der um tapa na face direita, oferece a esquerda. Aqui, ele está retomando aquilo que era muito humilhante naquele tempo. Se havia uma coisa que era humilhante, era um tapa na face. O que Jesus está querendo dizer? Não faça a mesma coisa, responda com generosidade. As pessoas só dão aquilo que têm. Então, a nossa resposta precisa ser mansa e generosa, porque assim a gente não se iguala na maldade. Depois, o segundo exemplo: se alguém quiser abrir um processo contra você, vá para tirar a túnica, vai e dá um manto. Ou seja, se alguém quiser te ferir, não faça a mesma coisa, não responda ferindo também, responda de modo extraordinário, responda dando o que você tem dentro de si, que é a ternura, porque as pessoas só dão aquilo que têm. E no terceiro exemplo, Jesus vai dizer: se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, ande 2, faça mais, mostre que você é muito maior do que a maldade, o ódio, a vingança e o rancor que o outro traz. Quando a gente responde de modo extraordinário e não do mesmo modo da pessoa, a gente a confunde e pode levá-la a se questionar, inclusive a se libertar, porque o outro só oferece aquilo que tem. Portanto, nós não podemos enfrentar o malvado, porque senão nos tornaremos também um. Aí Jesus continua: olha, os antigos vão dizer, você amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. De onde vem isso, na verdade? Essa orientação, ela vem do tempo em que o povo era nômade. Eles caminhavam rumo à terra prometida, e o que acontecia? Ao encontrar povos inimigos, ou eles exterminavam, ou
eles eram exterminados. Então a orientação é: encontrou o inimigo, alguém que vai pôr em perigo a nossa chegada à terra prometida, vocês estão autorizados a exterminar o inimigo, a matar o inimigo, a odiar o inimigo. E aí Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo. Ele está corrigindo aquela orientação: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Amar o amigo é fácil, amar quem ama a gente é fácil, amar quem concorda com a gente é uma maravilha. Agora o desafio está quando a gente aprende a não guardar em nós ódio, vingança, ressentimento. Assim como ouvíamos na primeira leitura, nós temos que amar o outro e não podemos ser poço de ranço, de rancor, porque senão a gente se transforma nisso. E aí Jesus dá uma dica fantástica. Ele fala assim para nós: se alguém te fez mal, não perca o seu tempo nutrindo no coração coisa ruim para outra pessoa. Só faz mal para a gente. Pelo contrário, reze por ela. Reze para que ela seja muito feliz. Reze para que ela se encontre, porque gente feliz não incomoda ninguém, não atrapalha a vida de ninguém, não enche as paciências de ninguém. Então o segredo não está no bateu, levou, ou na verdade, faça para o outro como ele te faz. Não, o segredo está: reze para que aquele que te faz mal encontre a felicidade, porque aí ele te deixará de fazer mal. E vejam, aqui, ao atribuir o chamado ao perdão, Jesus não está dizendo que a gente tem que tomar café junto de quem nos faz mal, nem ter amnésia, porque ninguém esquece. O que ele está querendo dizer: não deseje mal, não fique maquinando no coração para aquela pessoa se dar mal, se destruir e se ferir. Não, reze por ela. Quando você rezar por quem te faz maldade, por quem é inimigo, você encontrou o sentido de oferecer ao outro aquilo que você tem. Porque a gente, quando reza para o outro, oferece aquilo que a gente tem. E aí Jesus aqui vai dizer: sede perfeito como o Pai é perfeito. Aqui, gente, ele não está dizendo que a gente não pode errar, nem que a gente tem que ser perfeccionista. O que ele está querendo dizer é que Deus, como a gente cantava no Salmo, Ele só oferece o bem. Por isso o exemplo é: Deus não escolhe para chover na terra do bom e na terra do ruim não chove. O sol nasce para o bom e para o ruim, porque Deus só sabe ser bondade. Deus só sabe ser amor, ternura, misericórdia e mansidão. Então essa nossa mania de falar, né, que Deus castiga, que Deus é vingador, que Deus é isso e aquilo, isso na verdade somos nós que somos. Deus só tem a oferecer a bondade, a ternura, a mansidão. E é isso que a gente cantava no Salmo: o Senhor é bondoso e compassivo, Ele é generoso, não olha a gente em proporção das nossas culpas, Ele olha com generosidade. Por isso, ser perfeito, como o Pai é perfeito, é encher-se de generosidade, de bondade, de ternura e de compaixão. Para terminar, eu gostaria de dar um exemplo para que a gente pensasse um pouquinho durante a semana. A maioria de nós deve ter ido na praia, ou se não for, já viu na internet, por vídeo, TV, alguma coisa. A praia, ela tem um efeito bonito de ondas, né? As ondas, algumas vezes elas estão bem revoltadas, outras vezes elas estão mais calmas, algumas vezes elas vêm com tudo em direção à margem da praia. Vejam que elas vão encontrar, na verdade, duas coisas: ou um conjunto de pedras, que muita praia tem, ou a areia do mar. É a mesma coisa, só que as pedras são rochosas e sólidas e a areia
é granuladinha. Quando essa onda vem, calma ou forte, como um maremoto ou não, quando ela bate na pedra, o que acontece? Ela estoura, ela explode. A resposta da pedra é esparramar água para todo lado. Quando ela cai na areia, o que acontece? Ela volta de forma mansa, de forma tranquila e deixa as coisas como está. O que eu quero dizer? Como é que nós enfrentamos as ondas revoltas da vida? A gente é pedra que arrebenta tudo? Ou a gente é areia que é capaz de ser compassivo, misericordioso e dar respostas amorosas? Muito mais do que legitimar ou concordar com a vingança, o Senhor hoje nos convida à revolução da ternura e da mansidão. Que sejamos nós mansos e humildes de coração, assim como nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.